Bem-vindos aqui ao canal Arthur Zanoni Oficial de novo, o canal onde tu descobre a verdade das coisas. E agora a gente vai voltar aqui com o tema direito, né? Mais precisamente o direito positivo. Eu vou contar aqui algumas verdades sobre o direito positivo. Tá. Em primeiro lugar aqui, o direito é a justa medida entre a garantia e a justiça. À medida que existe um, existe o outro. A população brasileira tem, desde meio século atrás, uma mentalidade de das pessoas quererem direitos, né? Eles diziam os meus direitos, eu quero os meus direitos. Tudo bem, acontece o seguinte: quando tu diz eu tenho direito a certa coisa, está dizendo ao mesmo tempo que um terceiro, um outro, tem o dever de te dar aquilo a que tu tem direito, né? Ou seja, as pessoas elas tendem a terceirizar a responsabilidade delas para outras pessoas e terem benefícios, o máximo possível de benefícios com o mínimo esforço possível. Tá certo? No fundo, o desejo das pessoas é ter tudo sem precisar fazer nada. Esse é o movimento. Agora, as pessoas que estão me assistindo, examinem as consciências de vocês. Vocês acham correto dar para os outros uma obrigação que é tua? Se fizessem isso contigo, iria ser legal? Provavelmente não. Então, esse terceiro, ele vai ter, quando a lei estipula que tu tem direito a alguma coisa, existe um terceiro que vai ter a obrigação de te dar aquela coisa. Normalmente, essa obrigação é do Estado. Tá certo? Por exemplo, se a pessoa tem direito à segurança, eu tenho direito à segurança. Então, os policiais, que são os agentes do Estado, têm a obrigação de dar essa segurança. Agora, isso é uma garantia. Fora do ambiente público, dentro da nossa casa, na nossa vida individual, não tem como um policial dar pra gente essa segurança o tempo todo. Então cabe a nós, cabe a pessoa não se meter em uma situação perigosa e evitar uma situação perigosa. Tá certo? Não, porque se você exige mais e mais segurança, por exemplo, você vai aumentando o poder desses agentes do Estado, que são a polícia, que podem, por exemplo, por uma exigência tua de mais segurança, elas podem, por exemplo, adquirir o direito de invadir a tua casa para, entre aspas, garantir a tua segurança. Onde é que eu estou querendo chegar com isso é o seguinte: a liberdade e a responsabilidade andam juntas. Quando se abre mão de uma delas, automaticamente se abre mão da outra também. Tá certo? Então, isso é um grande problema e uma grande causa da confusão que a gente vive hoje no nosso ordenamento jurídico. Tá bom? E então as pessoas terceirizam as suas responsabilidades e o resultado disso é um Estado, um governo cheio de obrigações e, portanto, mais poder. Porque afinal ele precisa cumprir as obrigações, ele precisa de mais poder. Né? E esse poder ele recai sobre a vida das pessoas. Então, se a pessoa depende do Estado, o Estado é que vai determinar a vida dela, é óbvio. Tá bom. Transmitida essa noção, a gente consegue partir para a próxima etapa. Direito positivo. Existe a lei escrita, que é a norma, genérica e abstrata. Tá certo? A gente tem a jurisprudência, que é uma aplicação mais concreta, uma humanização dessa regra genérica e abstrata.
No caso concreto, se nenhuma dessas duas funcionar em plenitude para resolver um conflito, existe ainda um costume jurídico, que é o que geralmente é feito e decidido naquele tipo de caso, e ainda assim, se isso não adiantar, se os costumes não adiantarem, existem os princípios do direito. Tá? E aí a gente entra num outro grande problema, que é os membros do judiciário. Normalmente, eles não respeitam essa ordem: lei, jurisprudência, costume e princípio. Tá? E isso acontece em qualquer instância, qualquer uma, das mais altas até as mais baixas. E aí acabam se criando, assim, aberrações e aberrações jurídicas. Agora, eu vou te mostrar como é que a gente se orienta no meio dessa coisa toda. Primeiro, trabalha, estuda e cresce e tenta não se meter em confusão. Lógico, né? Agora, se não adiantar e precisar realmente se meter numa confusão, entendeu? Porque, enfim, eu digo para não se meter em confusão porque tem várias pessoas que qualquer coisa que acontece com elas, elas já querem processar as pessoas. Não ajam assim, tá bom? Usem o judiciário sempre em última instância. Mas, quando tiver de usar o judiciário, interessante é fazer o seguinte: é se manter atualizado sobre aquele assunto que trata a tua demanda e contratar um advogado em que tu confie, que saiba o que está fazendo, tá certo? E, e é muito importante que tu conte para esse advogado todos os detalhes da tua situação, do início da história até o fim, tudo mesmo. Que isso amplia o horizonte de consciência do advogado e ele vai ter uma visão mais ampla da tua situação. E isso pode te beneficiar muito. Por último, não menos importante, tenta ser responsável pela construção da tua liberdade, tá certo? Então, busca por liberdade e independência e não por direitos, tá certo? Essa é a última coisa. Então, se inscreva nesse canal, me segue nas redes sociais, Arthur Zanoni Oficial, e no Instagram e no Facebook eu também tô. E ativa o sininho e acompanha o restante dos meus conteúdos, que é realmente um trabalho muito importante, aquele que eu estou pretendendo fazer aqui, de conscientizar e tornar as pessoas mais elevadas, intelectual e espiritualmente, e em todos os sentidos mais possíveis, dentro das minhas próprias limitações. Tá certo? Uma boa semana para todos.